Fala pessoal, e aí, beleza? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto essencial para quem cria aí agentes no Copilot Studio, tá? Que é como tratar mensagens ofensivas, agressivas ou de assédio enviadas ali pelos usuários. E como lidar corretamente com os famosos erros ali de Content Filter. Então, se você já criou ali um agente em algum momento, se deparou com mensagens ali bloqueadas, respostas que não aparecem, ou erros como o Content Filter, ou o Content Filter ID, fica tranquilo, isso não é um bug, isso é uma falha, não é um bug, né? E não é uma falha ali do seu agente. Isso acontece por causa dos filtros de IA responsável da Microsoft. Então, quando o usuário ele envia algo, por exemplo, ofensivo, ou quando a resposta que o agente iria gerar ela é considerada inadequada pelas políticas de segurança, o Copilot ele simplesmente bloqueia a execução. E um ponto muito importante, esses filtros eles não podem ser desligados. Mas isso não significa que você não possa tratar ali a experiência do usuário. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar ali por que esses bloqueios eles acontecem, o que exatamente são os erros de Content Filter e qual que é o papel ali real das instruções do agente, seus limites, mensagens, e principalmente, né, como tratar ali esses cenários para exibir mensagens educadas e amigáveis, em vez de deixar ali o usuário vendo mensagens técnicas ou erros confusos, né? Então, você vai entender também um ponto crucial. As instruções que nós colocamos aqui na visão geral, essas instruções, né, elas ajudam muito no comportamento do agente, mas elas não têm prioridade sobre os filtros de segurança. Ou seja, tá? Se a mensagem já for bloqueada na entrada, ou se a resposta potencial violar ali alguma regra, o filtro ele atua antes do modelo obedecer aqui qualquer instrução que você colocou aqui em instruções da visão geral do seu agente. Então, o resultado qual que é? Mesmo com instruções aqui perfeitas, o Content Filter, ele pode acontecer e você precisa estar preparado para isso. Então, se você quer criar aí agentes mais profissionais, mais resilientes e alinhados com as boas práticas de IA responsável, fica comigo até o final, porque esse vídeo ele vai te mostrar exatamente como tratar esse tipo de situação de forma correta, tá? Então, vem comigo. Então, pessoal, eu vou vir para cá, para a gente começar e não atrapalhar vocês. E aqui eu vou mandar, por exemplo, eu vou começar a iniciar. Eu já antecipo desde já que eu vou digitar algumas mensagens ofensivas, tá? Então é para ilustrar, eu não gostaria, mas elas são necessárias para ilustrar aqui o caso, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar conversando normalmente aqui com o meu agente. Ele é um agente, ele é um mentor para iniciantes ali na carreira de criação de conteúdo para a internet, tá? Então eu coloquei aqui uma mensagem, por exemplo, gostaria de saber como iniciar a carreira de criador de conteúdo. Beleza? Ele gerou, né, a resposta bonitinha aqui para mim. E aí eu vou colocar aqui já uma mensagem ofensiva, como por exemplo, então, coloquei essa mensagem ofensiva, vamos mandar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então vejam, pessoal, que ele já entrou aqui no erro de Content Filtered. E se a gente der 2 cliques aqui, vocês vão ver que ele entra nesse tópico se houver erro, que é um tópico já aqui desse sistema, tá bom? E aí como é que a gente faz, então, para resolver isso? Existem algumas formas. A gente poderia simplesmente vir aqui e personalizar essa mensagem, tá? Como eu sempre evito de mexer, né, ou alterar tópicos que já vêm com o sistema, vamos fazer uma cópia desse tópico, mas como ele é um tópico de sistema, ele não deixa, tá? Mas aí a gente faz de uma forma diferente aqui para copiar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em mais e vai vir no abrir. Então eu cliquei aqui em mais, nesses 3 pontinhos. Depois eu vou clicar aqui em abrir editor de códigos, tá? Ou simplesmente a gente poderia criar um tópico do zero, mas nesse caso eu vou fazer uma cópia. Então, vem aqui em abrir editor de códigos, vamos copiar aqui o código desse tópico, código fonte, tá? Vamos voltar aqui em tópicos, vamos clicar aqui no botão adicionar um tópico, e depois aqui vamos selecionar a opção a partir de a partir de um documento em branco. Aí a gente vai clicar no botãozinho mais aqui novamente, nos 3 pontinhos, depois abrir o editor de códigos, tá? E vamos substituir esse código e colar aquele código que a gente havia copiado. Vamos colocar aqui, vamos fechar aqui o editor de códigos. Então vocês vão ver que vai ficar igualzinho. O título, eu vou chamar aqui se houver erro 3, por exemplo. Então, se houver erro 3, coloquei aqui, e aí vamos salvar. Beleza, salvamos. E agora a gente vai personalizar justamente aquela mensagem, tá? Ele acabou de salvar aqui. Agora eu vou vir aqui e eu vou justamente personalizar a mensagem aqui nesse componente. Então eu vou colocar o seguinte aqui. Eu vou selecionar tudo aqui, vou apagar e vou colocar o seguinte. Posso te ajudar, mas eu preciso que a mensagem seja escrita de forma respeitosa. Se quiser, é só reformular e tentar novamente. Beleza, vamos salvar em cima. Aí,
nós vamos agora voltar aqui ali em tópicos, vou clicar aqui em todos, e deixa eu vir para cá agora, e eu vou aqui desativar o tópico de sistema, que é justamente esse se houver erro. Então eu vou clicar aqui e vou desativar, aqui nesse seletorzinho que nós temos aqui, ó. Então, a gente tem um seletorzinho aqui, vou clicar em para desativar o de sistema. Muito bem. E vou deixar ativado só o que a gente acabou de criar aqui. Então, nesse caso, ele já está ativado. E agora chegou o momento da gente testar. Então, eu vou vir para cá agora. Muito bem. Vamos reiniciar aqui o nosso chat. E eu já vou mandar logo de cara algumas mensagens ofensivas para ver como que ele vai se comportar. Vamos lá. Então, olha só que bacana, pessoal. Ele já caiu na nossa mensagem customizada ali, né? Se a gente clicar 2 vezes, olha lá, ele já caiu no tópico. Se houver erro 3, que foi o que a gente criou, tá? Vamos mandar uma outra mensagem ofensiva aqui. Olha lá, caiu novamente, né? Vamos ver. Olha lá, caiu novamente, tá? Então é assim que você pode tratar, ou você poderia ainda vir aqui em tópicos e criar um tópico em branco, enfim, tá? Mas essa é uma forma de tratar. Uma outra forma, mas ela não garante, porque é aquilo que eu expliquei no início, beleza? Seria a gente vir aqui em visão geral e nós editarmos aqui e acrescentarmos algumas instruções aqui, tá? Mas como eu disse lá no início, as instruções elas ajudam aqui no comportamento do agente, mas elas não têm prioridade sobre os filtros de segurança. Ou seja, se a mensagem ela já for bloqueada na entrada ou se a resposta potencial violar alguma regra, o filtro ele atua antes do modelo obedecer qualquer instrução que a gente cadastrou. Mas pode ser que ele entre aqui antes e atue já usando as instruções. Então, é uma boa prática uma boa recomendação nós colocarmos aqui também. Então, eu vou vir para cá e a gente vai acrescentar a seguinte instrução aqui no final. Eu vou dar um Enter aqui, 2 Enters, para a gente colocar a seguinte instrução. Quando o usuário utilizar linguagem ofensiva, agressiva ou desrespeitosa, não responda no mesmo tom. Não repreenda o usuário. Não cite políticas, filtros ou termos técnicos. Responda sempre de forma educada, calma e profissional. Explique brevemente que o agente só pode continuar a conversa se a mensagem for reformulada de forma respeitosa. Convide o usuário a tentar novamente com outra forma de escrever. Caso o comportamento persista, se o usuário repetir linguagem ofensiva por 3 vezes, mesmo após os avisos, o agente deve encerrar a conversa de forma educada, informando que não será possível continuar naquele momento, devido à manutenção de um ambiente respeitoso. O encerramento deve ser feito sem tom punitivo, sem mencionar regras, políticas ou penalidades, de forma neutra e profissional. Exemplo de encerramento. No momento, não conseguirei continuar esta conversa, pois é importante manter uma comunicação respeitosa. Caso queira retomar, fique à vontade para iniciar uma nova conversa, utilizando uma linguagem adequada. Então, incluímos essas informações, vamos dar um Enter aqui. Muito bem. Vamos agora salvar aqui as nossas instruções, e aí vamos testar. Então, eu vou vir para cá, vamos atualizar aqui o nosso chat, e vamos testar. Vamos colocar uma mensagem aqui. Olha só, agora, pessoal, nesse caso aqui, ele usou as instruções, tá? Então, posso continuar a conversa apenas se a mensagem for reformulada de forma respeitosa. Caso queira seguir, por favor, escreva sua dúvida ou comentário sobre a criação de conteúdo de maneira adequada. Estou aqui para te ajudar. Por quê? Porque se eu der 2 cliques aqui, ele não usou nenhum tópico. Ele usou as instruções. Vamos continuar escrevendo. Ó, caiu também. Ele mesmo se resolveu antes de entrar no filtro, tá? Vamos colocar aqui. Olha lá, agora ele caiu lá no tópico se houver erro, né? Então, vocês podem ver que colocando as mensagens tanto nas instruções como aqui no tratamento do tópico, né? Ou um vai atuar ou o outro vai atuar, conforme eu expliquei. Então, vamos colocar aqui mais uma mensagem. Olha lá, que bacana. Aqui ele já deu uma viajada, né? Mas vamos continuar escrevendo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, é dessa forma, pessoal, que a gente trata, né? Mensagens ofensivas, assédios, né, no nosso agente. Então, pessoal, é isso, né? Hoje você viu como lidar com mensagens ofensivas ou de assédio nos agentes do Copilot Studio. Ele não é apenas uma questão técnica, é também uma questão de responsabilidade, experiência do usuário e boas práticas ali de IA. Então, você entendeu que os filtros de IA responsável da Microsoft sempre terão prioridade, eles não
podem ser desligados e atuam antes mesmo do modelo obedecer às instruções ali em alguns casos. Mas também viu que com essa limitação é totalmente possível tratar esses cenários de forma elegante, substituindo mensagens técnicas como o content filtered ali, por respostas educadas, claras e profissionais. Então, esse cuidado ele faz toda a diferença na percepção do usuário e na maturidade do agente ali que você entrega. Então, se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like, compartilha com quem também cria agentes no Copilot Studio e se inscreve aqui no canal do Descomplica Power para acompanhar os próximos vídeos. Tem muito mais sobre IA, Power Platform e boas práticas vindo por aí. Então, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fui!